A doutora Ana Lúcia Beltrame, nossa colunista, nossa médica aqui particular do Café com o Jornal, já está na bancada para falar sobre infertilidade, um problema que afeta cerca de 14 milhões de famílias. Mas antes dela começar a conversar com a gente aqui, vamos mostrar uma reportagem sobre esse assunto. Planos de saúde contrariam a lei e não pagam técnicas de reprodução assistida a casais que sofrem com infertilidade. Os convênios se baseiam numa norma da Agência Nacional de Saúde que vem sendo contestada na Justiça. Anos atrás, a Fabiola se casou. Era o começo de um sonho que ela ainda não conseguiu realizar. É a roupinha que você quer vestir no seu filho. Nesses 5 anos de casamento, quantas vezes você já tentou engravidar, Fabiola? 4 vezes. E as 4 vezes? Com fertilização in vitro, pagando todas elas. Pagando todas elas. Mas você tem plano de saúde? Tenho 2 planos de saúde bons. Você tem ideia de quanto você já gastou nessas 4 tentativas? Cerca de uns 80 mil reais. Eu fico com o sentimento de ser enganada, porque eu gasto em média 950 reais por mês com plano de saúde e meio do meu marido, e cada vez que eu vou fazer um procedimento, eu tenho que pagar. Mas a lei que estabelece as regras para os planos de saúde diz que eles devem cobrir os tratamentos de todas as doenças listadas no Código Internacional, inclusive a infertilidade. E uma lei complementar, assinada 5 anos atrás, ainda reforça que os planos devem arcar também com os gastos envolvidos no planejamento familiar. Ou seja, com tratamentos para evitar a gravidez ou para ajudar os casais a terem filhos. O problema é que nas normas da Agência Nacional de Saúde estão excluídos dessa cobertura obrigatória as técnicas de reprodução assistida. Desde que a nova regulamentação foi publicada, as sociedades médicas especializadas em reprodução humana vêm solicitando à Agência Nacional de Saúde que reveja a interpretação que ela faz dessa lei. A interpretação da lei em relação à infertilidade, que tem um número no Código Internacional de Doença, é equivocada, porque ela exclui talvez o tratamento, talvez não, com certeza o tratamento mais importante de reprodução, de infertilidade, que são as técnicas de reprodução assistida. Quando você tem uma agência reguladora dizendo uma coisa e a lei dizendo outra, como é que isso funciona no tribunal? Prevalece a lei. A lei ela tem mais força do que uma resolução de um órgão regulador. Mas para exigir esse direito, o caminho não é fácil nem barato. O processo pode levar anos e nem todo mundo tem condições de pagar um advogado. Os juízes e os tribunais têm entendido que esses tratamentos têm que ser cobertos, porque a doença tem cobertura. Então a infertilidade ela está classificada no CID-10, tem cobertura, tem que ter cobertura obrigatória pela lei. Então várias doenças que causam também a infertilidade também devem ser cobertas. A gente só tem dinheiro para mais uma tentativa. Se essa tentativa não der certo, eu não sei o que fazer. Você vai desistir de ter um filho? Por enquanto, sim. Em nota à produção do Café com o Jornal, a Agência Nacional de Saúde explicou que não coloca a reprodução assistida na lista de coberturas obrigatórias porque a Lei 9656 de 1998 não inclui o tratamento. E daqui a pouquinho a gente volta com mais informações sobre a paralisação de ônibus que atinge São Paulo e a Grande São Paulo também. Agora conversamos com a doutora Ana Lúcia Beltrame sobre infertilidade. Como é que a gente sabe, nós mulheres, que temos esse problema? Qual que é o sinal que o corpo dá? A gente caracteriza a infertilidade, segundo a Organização Mundial de Saúde, quando um casal não consegue engravidar após 1 ano de tentativa. E veja só, a infertilidade ela é muito comum, ela atinge aproximadamente de 8 a 20% de todos os casais do mundo e é considerada pelos planos de saúde e pelas políticas públicas de saúde como se fosse uma doença elitizada, né? Uma síndrome elitizada, uma síndrome rara. E na verdade ela é muito comum, traz transtornos para os casais, transtornos emocionais graves. Toda vez que a mulher menstrua é como se fosse um luto. Ela tem, na verdade, a gente tem que ter uma política para melhorar, né, essa situação da infertilidade aqui no país, como acontece na Bélgica, na Espanha, em outros países, que é coberto tanto pelo governo como para os planos de saúde. E é um número alto, né? Eu comentei aqui 14 milhões de famílias, né, de casais em busca desse sonho de ter um filho sem conseguir realizar isso, né? Sem dúvida. Como é que é esse mapa da infertilidade no Brasil, doutora? Olha, a infertilidade ela é muito comum e existem várias causas de infertilidade. Acho que a gente até tem uma arte aí mostrando quais são os números
da infertilidade, né? Então, aproximadamente das causas de infertilidade, a gente tem 20% de causas masculinas, 40% de causas femininas, a gente em 40% tem uma associação de fatores. Então, as causas não é só masculina ou só feminina, 40% a gente tem uma associação e em 10% dos casos a gente não tem uma causa. Então, muitos casais vêm no consultório dizendo assim, poxa, doutora, mas eu já fiz todos os exames, eu não tenho nada e não consigo engravidar. Será que é falta de sorte? Será que é muita ansiedade? Não é isso. É que em aproximadamente 10% a gente não consegue fazer o diagnóstico e muitas vezes a gente tem que partir direto para o tratamento. E veja, engravidar não é fácil. A gente pensa que é fácil, mas não é fácil. Um casal que tem filhos e que vai engravidar naturalmente, a chance desse casal, se a mulher tiver menos que 35 anos, engravidar em casa, é aproximadamente 20%. Olha. Por quê? Porque existe um processo muito grande envolvido nisso. A mulher, ela tem que ovular, então assim, ela tem que liberar o óvulo pelo ovário, ela tem que, a trompa tem que pegar o óvulo tem que encontrar com o espermatozoide na trompa, o embrião tem que ser formado, ele tem que ser levado para dentro do útero pela trompa e tem que implantar. Então veja só, né? É um processo, né? Então engravidar não é fácil, por isso esse número de 1 ano. Só que mulheres mais velhas, ou seja, mulheres acima de 35 anos, a gente recomenda que não se espere até 1 ano, justamente porque a fertilidade, ela vai diminuindo com a idade, né, e pode se agravar. Então, veja só, quais são as principais causas de infertilidade em mulheres? Então, essas são uma das causas. A obstrução das trompas, em que a trompa pode não fazer encontrar o óvulo com o espermatozoide. Se tiver um mioma dentro do útero, ou muito grande, ou uma má formação uterina, diminuição e qualidade dos óvulos, por isso atenção para as mulheres que vão adiando aí a maternidade, porque a gente nasce com tanto de óvulos que a gente vai gastar durante nossa vida. Não existe uma produção de óvulos. E além de diminuir a quantidade de óvulos, a qualidade desses óvulos vai diminuindo. E entre outras causas, como a própria endometriose, que a gente falou na semana passada, alterações cromossômicas, que a gente pode observar através de um exame de sangue chamado cariótipo, alterações hormonais, problemas de tireoide e o próprio estilo de vida. Então, é sabido que tabagismo, sedentarismo, obesidade, estilo de vida estressado, isso pode também agravar e ser causa de infertilidade. Doutor, e nos homens? Todo homem que toma uma bolada ali quando está jogando futebol, os testículos, diz, fiquei infértil, brinca. Né? Então, até para afastar a dor. É verdade. Dói. Isso acontece? Acontece sim. Então, como a gente viu, aproximadamente 20% das causas de infertilidade são devidas ao homem, né? E o exame que a gente pede para o homem chama-se espermograma. Esse espermograma, ele é colhido através de masturbação no laboratório e a análise do sêmen, ela vai observar o quê? Como que está a concentração desses espermatozoides, ou seja, se tem muito espermatozoide, se tem pouco espermatozoide, como se eles se movimentam, se eles se movimentam lentamente, se a movimentação é rápida, como que está a forma do espermatozoide e essas alterações dos espermatozoides, elas podem estar relacionadas a varizes no testículo, a causas cromossômicas, ou seja, alteração do cariótipo, ao próprio estilo de vida do homem e muitas vezes, infelizmente, a gente não consegue determinar a causa da infertilidade masculina e assim como nas mulheres, a gente tem que partir direto para um tratamento de reprodução assistida.